Salve rapaziada, Matheus aqui e um recadinho antes de começar esse vídeo. Esse vídeo ficou bem grande, só que eu não paro de falar do começo ao fim, trazer informações sobre o mouse, sobre como usar e como configurar. Então se você tem esse tempo aí, assiste tudo com carinho, tem bastante conteúdo, não só referente ao mouse, mas nas configurações, e eu dou algumas dicas extras. Mas se você quer saber pontualmente, tá tudo marcado aí no vídeo, é só você pular pro trecho que você precisa. Então, já avisando aqui no começo desse vídeo, a gente vai mostrar o mouse em si, configuração no Windows, configuração no Mac e também 2 programas extras de configurações para mouse, não só para esse mouse, como qualquer mouse que você tenha aí na sua casa, tanto no Mac quanto no Windows. Então, se você quer ver só esses trechos, essas configurações ou algumas observações que eu faço, é só você olhar aí por baixo nas divisões dos vídeos e assistir o trecho que você precisa. Então é isso aí, chega de recado, chega de enrolar e bora pro vídeo. Então, rapaziada, esse é o mouse MT760 da Rapu e eu gostei muito dele. E vamos fazer aqui um box review, mostrar as configurações e tudo mais e falar as minhas impressões, como que você pode usar e dar bastante dica, falar de bastante coisa técnica, mas não tão técnica assim, para não ficar tão maçante, pra gente entender um pouco mais sobre esse cara aqui. Bom, o que eu posso dizer dele é que eu já testei, já abri, já usei. Então, essa aqui é a caixa dele. Eu vou deixar aqui para vocês verem. Tem aqui o ID, o número dele. Peguei aqui essa versão cinza, um cinza mais pro branco. A caixa vem com bastante detalhe, vem falando aqui das funcionalidades de você passar arquivo de um computador para outro, coisas bem legais, conectar em tablet, celular, via Bluetooth, mais de um dispositivo. Isso aqui é bem legal. Então, primeiro eu já vou avisando que eu vou tirar aqui, não vai ter nada de embalagem, porque obviamente já abri, né? Então, quando você abrir essa caixa aqui, você vai ter essa caixa simples. O mouse vai vir em um saquinho, tem essa borracha aqui protegendo ele, ó, tá vendo? Ela é bem firme, então ela ajuda bastante aqui para não machucar o mouse. Você vai tirar o mouse. Tirando aqui nessa caixa, a gente tem o dongle, o manual e o cabo, beleza? Então, ó, o dongle tá aqui, o manual tá aqui, então vou deixar ele rodando aqui para você ver as configurações. Ele fala tudo que tem. Se você quiser dar uma olhada com calma, é só pausar. Mas eu acho que nem precisa, porque a gente vai acabar falando sobre, tem um monte de vídeo aí, é muito mais fácil do que ver esse manual aqui, que a maior parte está em chinês. Então beleza, vou pegar aqui o cabo para vocês verem como é que ele é. Ele estava carregando, então vem um cabo aqui bem grande, ó, é um cabo que tem qualidade. Então é um cabo que tem aqui essa ponteirinha escrita Rapu e a outra ponta é USB-C. É um cabo bem legal. E ele é bem flexível, então dá para você usar com ele carregando. Tem o dongle que você vai colocar no seu computador. Aqui é a primeira impressão do mouse. Diferente do Logitech Master X3, que tem um botão aqui, ele não tem um botão aqui, só um botão embaixo extra, tá? Mas já já a gente fala sobre isso. Então, basicamente, ele lembra muito o formato do Logitech MX, apesar de não fazer a mesma coisa. Ele faz muitas funcionalidades que tem no Logitech, mas ele não tem todas, tá? Tipo, o scroll aqui do Logitech, ele é infinito, o da Rapu não é infinito, então é um scroll normal, de mouse normal, mas é bem sensível o scroll lateral, e ele é bem legal, bem útil, e eu tô usando bastante. Tem aqui o botão que por padrão é DPI, mas eu posso configurar esse botão, eu mostro também mais lá na frente. Os 2 botões aqui laterais, o outro botão aqui embaixo que também é configurável, e aqui eu tenho a chave seletora. Então na chave seletora eu posso falar se eu quero deixar ele no modo Bluetooth, que é embaixo, ou no modo wireless, beleza? Então eu gosto sempre de usar no wireless para cima aqui. Tô ligando no modo wireless, assim que eu conectar no computador ele vai funcionar. A graça é, eu tenho esse dongle aqui que vem com ele, e para ter aquela funcionalidade que ele promete de você copiar de um computador para outro, ó, ele tem aqui via magnético, ele tem essa tampinha que se você aperta esse dedo para baixo, você levanta, você tira. Tem o outro conector que também é preso aqui via imã. É até um pouco chato de tirar ele aqui a primeira vez, tá? Vou pegar aqui uma espátulazinha para ajudar a tirar. Então beleza, tirei. Tem aqui os meus 2 conectores, beleza? Então esse aqui é o segundo conector e o outro conector para baixo. Então fecho aqui minha tampinha, imã, tudo fechado. Para baixo aqui, ó, eu posso conectar via Bluetooth e ele tem as 3 luzes. Então se eu aperto aqui, ó, ele vai me mostrar conectado no dispositivo 1, conectado no dispositivo 2, conectado no dispositivo 3.
beleza? Aí se você passar aqui para cima, conectado no Wi-Fi, para baixo Bluetooth, no meio desligado. Então é isso, então esse botão aqui ele é configurável, esse botão também é configurável, esses dois também são configuráveis e os scrolls também são configuráveis de acordo com o programa. E o mouse ele é bem bonito, dá para você ver que ele tem bons acabamentos, o clique dele é bem silencioso, ele é bem anatômico, lembra muito a questão do formato lá mesmo do Master X3, não tem como não comentar sobre isso. Se você vai usar uma pegada clown, que é com os dedos assim um pouco mais inclinados, funciona. Se é palm, também funciona. Eu uso mais clown. Ele é bem legal, ele desliza bastante. É um mouse que tem um peso ótimo também. Muito bom, o design dele ele é bem bonito. Fala pra você que gostei bastante. Muito silencioso, né? USB-C, que já ajuda bastante também. Tem mais cabos aí. Provavelmente você tem outro cabo USB-C que você pode usar. É mais fácil você encontrar se você esquece, se você perde. Então é isso. Então, basicamente esse mouse, esse carinha aqui, ele é ótimo. Muito legal o design dele, a cor dele. Bonitão e eu tô gostando bastante. Então, bora pra configuração aí. Vamos lá, então esse aqui é o meu programa e eu já gosto muito dele, porque tem aqui a primeira coisa que eu observei é que você pode fazer o seu login. E aqui na sua página de login, uma coisa que é bem legal, você pode subir na nuvem as suas configurações. Então isso é bacana porque você pode criar o seu perfil, colocar aqui os dados, tudo que você editar no seu programa do seu mouse, você pode carregar em outro computador numa boa aqui, ó, fazendo o upload e o download da sua configuração. Então isso aqui é bem legal, ponto positivo. Mas primeira vez que você abrir o seu programa, ele vai estar nessa página aqui, na página que você pode criar várias telas de tarefas. Então eu tô com aqui Matheus multitarefas, mas eu posso clicar aqui e adicionar um perfil, por exemplo, perfil planilhas, perfil YouTube, navegação. Então, sei lá, posso criar aqui vários perfis e configurar meu mouse de acordo com o que eu mais preciso. Então aqui em seguida é a tela de DPI, então mostra aqui um panorama geral de como está configurado o mouse na direita e o painel de DPI. Como eu já fiz umas configurações e vou explicar o porquê, mas como eu geralmente já sei que DPI eu uso, eu não mexo muito nisso, mas para quem for totalmente leigo, quanto menos DPI, menos o seu sensor vai ler os movimentos do mouse. Então, ó, ele fica mais pesado, tá vendo? Quanto maior, ó, ele fica muito mais leve. Então eu uso aqui mais ou menos entre 1600, 2400, tá bom pra mim, eu consigo cobrir a tela toda aqui. Eu tenho um monitor bem perto aqui da tela e pra mim tá bom. Movimento pouco minha mão e chego aqui onde eu preciso com precisão. Eu já tô acostumado com essa DPI. Na outra tela, a gente vai ter algumas configurações que são os botões. E depois eu explico aqui como é que eu deixei os meus, mas tem coisas muito interessantes aqui. A primeira é, propriamente, você configurar o botão. Então tem o botão aqui, ó, lateral, o da frente, o anterior, tem os scrolls, tem o DPI Cycle, ó. Quando eu clico aqui em DPI Cycle, é o botão de baixo, ó. É esse botão aqui, do lado do botão da chave seletora, beleza? Então eu posso escolher o que eu vou fazer com esse botão. E eu coloquei a função de mudar DPI Cycle. O padrão é aqui em cima, né? Mas eu não fico apertando aqui para mudar a DPI. Então se eu quiser mudar a DPI, eu prefiro virar o mouse e mudar por aqui, tá vendo? Mas beleza. Tô aqui com meu DPI Cycle configurado embaixo, acho que faz mais sentido, porque aqui em cima eu quero deixar um comando que vai ser mais fácil para mim. Voltando aqui para a tela, além de você poder, por exemplo, clicar aqui, aqui o botão de cima, eu deixo o Ctrl Z. Então abriu essa telinha aqui, ó, eu aperto Ctrl Z, ele já deixou marcado o que é o Ctrl mais o Z, dou um OK, configurou aqui o Ctrl Z. Então toda vez que eu quiser dar um Ctrl Z, eu só aperto aqui. E é bem legal, eu preciso copiar e colar bastante coisa. É uma das configurações que eu gosto bastante para deixar aí a opção multitarefa ligada. Botão lateral, você pode seguir a mesma lógica. Posso fazer um Ctrl V aqui e aqui um Ctrl C. Então pronto. A partir de um clique aqui, eu tenho o meu Ctrl C, Ctrl V e o Ctrl Z aqui em cima. E beleza, tenho aqui agora meus botões configurados da maneira que eu mais gosto de usar. E aí a gente vem para a primeira telinha aqui. O que significa esse Windows Pointer Speed Setting? Esse parâmetro aqui é uma aceleração, por exemplo. Se eu movimento o mouse para cá, ó, ele tem uma velocidade inicial e a final. Então você pode mexer nisso aqui. O padrão é vir no 6, tá? Se você deixa no 1, ó, o mouse fica muito mais pesado, ó. Mas ele cobre menos pontos na tela, tá vendo que ele pula mais, ó. Então é isso que acontece. Se eu deixo ele no 10, aí ele fica muito alto. E ó, e ele pula menos, não pula mais, perdão, é o contrário.
Então ele vai acabar pulando mais, porque ele acelera mais. Então aqui um parâmetro bom é deixar mais ou menos aqui no 6. E como é que eu ajusto isso para ficar mais preciso? Então é bem simples. Se você quer ter uma precisão maior, você precisa aumentar o número aqui da DPI. Então eu posso aumentar o meu número de DPI para 4000. Então meu sensor vai ler o scroll aqui do mouse, assim, ó, essa velocidade muito mais alta. Posso vir aqui no meu parâmetro e abaixar o pointer do Windows. Então isso significa que eu tô tendo mais precisão nos meus movimentos, beleza? Só que eu vou deixar aqui no padrão, que é o 6, e vou deixar aqui no 2400, que é o que eu tava usando aqui, e já me acostumei, beleza? Então isso aqui é para quem quer ter um pouco mais de controle, você tem que testar e configurar. Se você não sabe, cara, dá um teste aqui em qual DPI fica melhor para você, depois você testa aqui com o Windows, subindo e descendo, o que te agrada mais, beleza? Mas se não, deixa no padrão, que é o 6, e só mexe na DPI. Sinceramente, para o uso normal, isso aqui não faz diferença. Isso faz mais diferença para quem quer jogar em uma performance, e eu já adianto que esse mouse não é bom para jogar, mas eu vou provar o porquê. Então aqui eu tenho outro dado, que é o Scroll by Numbers of Rows. Então assim, é basicamente quantas linhas você quer que role no seu scroll aqui. O máximo que ele deixa é 5 por padrão, ou você pode colocar essa opção que é Scroll on Screen at Time, que é você vai rodar toda a sua linha de uma vez só. E eu vou abrir aqui uma planilha para a gente testar essas configurações, tá? Terceiro parâmetro aqui, enquanto abre a nossa planilha, parâmetros, né? Configurações de parâmetros, que é a velocidade de atualização do mouse. Então o que isso significa? Que aqui em 125 Hz, que é o padrão, ele vem em 125 Hz, tá? Deixa eu abrir uma calculadora. Então beleza, abri aqui a calculadora. Se ele tá, por exemplo, em 125 Hz, que é o padrão, você consegue sentir que ele tem um leve atraso. Não incomoda muito, mas você sente. E tá percebendo que ele tá até um pouco mais liso? É porque a informação aqui que acontece do meu mouse para o meu dongle USB é de 125 Hz. Que se a gente for fazer um cálculo, isso aqui para descobrir em milissegundos, você vai pegar 1 segundo, em milissegundos é 1000, né? E vai dividir por 125. Então dá 8. Então isso significa que a cada 8 milissegundos, o meu mouse ele envia uma informação pro dongle USB. E o que acontece se eu botar em 250? Eu sinto que ele tá um pouquinho mais liso, ó, que ele tá um pouco mais preciso. Por quê? Porque acontece que em vez de a gente fazer 1000 dividido por 125, a gente tá fazendo 1000 dividido por 250 Hz aqui, que vai dar 4. Obviamente, se você dobrar esse valor aqui de 250 para 500, ele vai dar 1000 dividido por 500, né? Vai dar 2, então vai ser 2 milissegundos, e 1000 dividido por 1000 dá 1. Então é 1 milissegundo aqui. Basicamente, quando você põe em 1000, você sente que ele é muito mais preciso. Eu particularmente estou acostumado com outro mouse aqui, que é o Corsair. E o Corsair eu deixo ele sempre configurado em 1000 Hz, porque eu uso ele para jogar e tudo mais. Então eu preciso de ter mais precisão. E como eu já acostumei, eu sinto diferença em usar o 125. Ó, você vê que ele até pula mais, ó. Quando eu ponho aqui em 1000, ele até pula menos, porque ele é mais preciso, ele é mais real, ele atualiza em tempo real, quando eu começo e quando eu paro o movimento. Então, eu sempre vou deixar aqui isso em 1000. Só que se você não vai jogar, e não deveria jogar, né? É o caso, você pode deixar ele em 500, porque ele já vai atualizar em 2 milissegundos. 2 milissegundos já é muito rápido, já é muito preciso, muito melhor que 125, tá? Você pode falar, ah tá, mas é 8 milissegundos, já é baixo, mas você sente aqui no mouse, na puxada. Para 500 para 1000 você também sente um pouquinho de diferença, mas não é nem tanto. E qual que é a diferença disso? Se você tá mandando informação mais rápida a cada 1 milissegundo, você vai gastar mais bateria. Então basicamente eu aconselho vocês usarem sempre em 500 ou 1000. 500 você quer deixar a bateria para gastar menos, e 1000 se você quiser deixar aí o mais high-end possível, beleza? Vamos aqui para nossa planilha. Eu montei uma planilha aqui pra gente fazer esses testes, né? Eu repeti, ela repete os dados, então eu tenho bastante coluna e bastante linhas também. Então, pra gente ver a graça desse mouse. Como ele basicamente imita bastante o Logitech Master MX, eles colocaram essa opção aqui, porque esse scroll ele não é infinito igual o da Master MX, né? Então o que acontece? Quando a gente abre aqui o Numbers of Rows, né, o número de linhas por vez, como ele tá setado em 5, vamos aqui na nossa planilha que a gente criou para teste. Se eu dou um scroll para baixo, ó, eu tô em 35,
quando eu dou um scroll para baixo, ele foi pro 40, tá vendo? Então ele tá setado de 5 em 5. Se eu baixar esse número para 4, ele vai baixar para 4, ou se eu vir aqui scroll one screen at time, eu vou fazer só aqui o scroll de uma tela inteira. Então se eu tô no 110 do 76, ele vai vir aqui, ó, do 111 até o 145, ó, sucessivamente. E aí permite ser um pouco mais rápido, porque tudo que tá nessa tela, se eu dou um scrollzinho para baixo, ó, ele já vai descer a tela inteira. Então é uma funcionalidade bem legal também. Eu particularmente prefiro deixar aqui. E essa aqui é a diferença. Ele tenta imitar um pouquinho o Master, mas porém é diferente. Para mim não tira a graça do mouse, né? Eu particularmente não ia usar aqui o scroll infinito, porque se eu quiser descer pro final de uma tabela rápido, eu vou segurar o Ctrl e baixar. Então aqui eu tô com 20 mil linhas, beleza? E basicamente é isso, ó. O scroll ele funciona para o que serve. E lembrando também, né, que tudo bem que aqui tá em 5, mas você pode entrar nas configurações tanto do Windows e do Mac e mudar isso na configuração do Windows e Mac para ele rolar mais de uma linha. Ah, e 5 é muito pouco, quero 10. Tudo bem, você pode ir na configuração do Windows e mudar para 10. É só você dar uma pesquisada aí para ver como é que faz. Como o vídeo vai ficar enorme, eu não vou cobrir isso aqui, mas basicamente é isso. O scroll dele, tô rodando para cá, bem bacana. E vamos ver aqui quanto que dá o scroll lateral, ó. O scroll lateral ele é bem sensível. Se você começar e continuar, ó, com força, ó, ele pula mais linhas, ó, tá vendo? Eu tenho mais de 300 colunas aqui, ó. Então é bem rápido. Só que para você também não ficar tirando a sua mão, angulando a sua mão, o que é bem legal nesse mouse é que por ser sensível, ó, qualquer micro ajuste você já tá servindo aqui. Você já consegue, por exemplo, ir pro lado, voltar, ó, bem bacana, né? Ó, é basicamente isso. Então é bem legal aqui com os atalhos. Se você sabe o atalho, vai mexer em planilha, você já consegue mexer. O que é bem bacana também é que, no caso, num programa de edição, eu vou mostrar no Mac, isso aqui funciona. Por exemplo, você selecionar e arrastar. Aqui no caso de uma planilha não, você não consegue, por exemplo, arrastar. É igual o scroll, você ainda precisa fazer assim com o mouse, mas pelo menos de visualização, preciso ir lá para a coluna, sei lá, LM, aqui ó, tô na LM, quero ir lá pro começo, ó, rapidinho você vem, mal encosta no teclado, você pode colocar, por exemplo, um comando de Ctrl aqui, então se eu aperto Ctrl e vou pro lado, que aqui eu estou segurando Ctrl e dando zoom, né, mas se eu apertar Ctrl e ir pro lado, junto aqui no macro no mouse, eu iria pro final da linha, para cima. Então isso aqui é bem bacana. Agora, uma das partes bem legais desse mouse é a opção de você colocar em 2 computadores que você tem. Eu não consigo fazer esse teste aqui agora. Não funciona, por exemplo, do Windows pro Mac. Eu teria que ter outro Windows. Mas se você tem 2 computadores, sei lá, um notebook e um desktop, você pode colocar um dongle USB em cada um. E você pode ligar aqui, ó. Você pode conectar, que como não tá ligado, ele vai pegar aqui teu IP, ele pegou aqui o nome do meu computador, que é o Predator. Se eu tivesse outro computador, estaria aqui, e você faria aqui a conexão entre eles. E aí, como é wireless, você pode até copiar um arquivo e jogar no outra máquina que você tem. Isso é bem legal. Então, por exemplo, eu poderia pegar essa planilha aqui de teste, copiar e jogar em outro computador aqui sem problema nenhum. Só que o modo que é bem legal aqui de você ver ele funcionando é quando você liga essa opção aqui, Cross Screen Switching Function, porque você pode, por exemplo, ligar esse modo e a partir do momento que eu chegar na borda, ó, você viu que a borda ficou aqui, ó, branca? Se eu continuar arrastando meu mouse para a direita, ele troca para outro computador. Então, se você tem o programa instalado em 2 computadores, eles estão conversando aqui, você pode ligar ele em modo em LAN mode e você pode, por exemplo, trocar de um computador para outro, ó. Então acabou a tela, se eu tivesse outro monitor aqui, o meu mouse ia varar, acontece igualmente isso, ó. Eu voltei aqui porque senão ele perde. Se eu ir pro fundo, ó, a partir que essa bordinha apareceu, se eu levar o meu mouse mais pra direita, ele vai desconectar. Eu vou fazer aqui pra gente testar, ó. Ó. Beleza. Ele não tá indo porque eu tirei o dongle USB. Se eu tivesse com o dongle USB no outro computador, ele já ia passar automaticamente aqui, por mais que seja do trabalho, mas aí eu não conseguiria voltar, porque eu não tenho como instalar esse programa no computador do trabalho, é bloqueado. E aqui a gente tem outra opção, que é a opção de copiar. Então, quando você tá conectado em LAN aqui, você pode ligar e você copia de um arquivo de um computador para o outro. Isso aqui é bem legal. Aqui a gente tem aqui o suporte, firmware, a linguagem. Eu não
não tinha testado antes aqui. Só tem chinês e inglês, tá? Mas beleza. E aqui é a conta. Você pode criar, salvar. É bem tranquilinho, assim, bem legal. E o que é legal também é que, por exemplo, se você não quer que ele role pra direita e pra esquerda e quer que isso aqui vire um atalho, você pode fazer também. Então, toda vez que você rolar pra esquerda ou pra direita, esses scrolls, pode ser alguma coisa. Quero que toda vez que eu role pra baixo seja um Ctrl+C e um Ctrl+V. Você pode fazer isso também. Então, é bem legal, você pode mudar bastante coisa. E pra quem, por exemplo, tá numa situação igual eu, que tem um computador de trabalho e você não pode instalar nada, você fala, pô, mas aí eu não vou conseguir configurar as coisas no computador do trabalho, meus atalhos para me ajudar também. Fique tranquilo, meu querido, esse mouse tem memória, então se você configurar nesse programa aqui da Hapu, ele vai estar salvo. Assim que eu vou usar o outro computador, ele vai estar com esses atalhos salvos aqui. Então, sem muito tristeza nem nada, você consegue configurar em qualquer computador e usar em outro, porque ele tem memória, então ele vai salvar a configuração que você fez. Mas caso você queira, por exemplo, contornar essa situação, existe outra opção. Eu baixei esse programa aqui, que é o X-Mouse Button Control, e é só você zipar, você entra no site oficial deles e abre o programa. É muito simples, você pode, por exemplo, adicionar perfil aqui, então ele vai aparecer tudo que está aberto aqui no seu computador. Por exemplo, quero adicionar aqui um perfil, toda vez que eu abrir o meu Excel, ele vai... eu vou colocar aqui, tipo, Excel. Toda vez que eu abrir o meu Excel, ele vai usar um perfil aqui. Então, beleza, eu tenho um perfil só para quando eu tiver com o Excel aberto. Eu vou colocar aqui os atalhos. Então, quando você clica aqui, ó, botão esquerdo, direito, ó, tá vendo? Ele aparece o que você tá mexendo, ó. Os scrolls laterais, o botão 3 e o botão 5, que é aqui, ó, middle button. Então, que é o apertar aqui embaixo. Como eu configurei no outro programa, ele não tá aparecendo aqui de começo se eu apertar os dois botões laterais. Mas aí fica uma dica: qualquer mouse que você tenha que tem os botões laterais e você não sabe como mudar, esse programinha aqui resolve isso para você. Então, por exemplo, o botão lateral eu posso vir aqui e colocar algum atalho aqui. Ele já tem vários atalhos, ó. Por exemplo, Cut, Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, tô colocando aqui o Ctrl+C, o Ctrl+V. Ele já te dá algumas opções, ó. Zoom, abrir aplicativo. Depois você dá uma olhada aí o que dá para você fazer. Double click. Tem um monte de coisa aqui. Você pode, por exemplo, até criar aqui um macro para definir o que você quer ou não quer. Tem aqui o Layer 2 também. Tem o Scrolling, ó. Tá vendo aqui o número de linhas em 5? Eu posso aumentar aqui o número para, sei lá, 20, 30, 40. E toda vez que eu rolar aqui meu mouse, eu vou, por exemplo, ligando essa opção, eu vou deixar isso aqui ligado. A mesma opção de você, por exemplo, fazer scroll de página, inverter os scrollings do mouse, caso você queira, mudar o número de linhas. Então, assim, tem bastante opção também, é uma boa alternativa. E aqui é sobre remapeamento aqui do mouse e tudo mais. São opções que você não precisa mexer muito não. É mais aqui no layer. Então você pode salvar, fechar o profile. É bem legal também e é um programa que eu recomendo bastante. Só um adendo aqui importante também, quando a gente vai falar sobre esses parâmetros da dosagem de atualização, eu sempre recomendo você usar esse mouse via USB e não via Bluetooth, se você tem a opção. E por quê? Porque no via Bluetooth, tudo bem, posso conectar em até 3, isso aqui é bacana. Só que lembra quando a gente falou dessas diferenças aqui de 125 para 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz? O problema é o seguinte: se em 125 Hz eu já sinto que ele dá muito salto, fica muito leve, e eu já sinto um pouco de atraso dessa questão de movimento, porque ele atualiza, até ele atualizar do começo para o ponto final, isso eu perco, então ele passa mais do ponto do que eu tô movimentando. E isso eu tô falando de uma conversa de mais ou menos 8 milissegundos, porque é 125 dividido por 1000 dividido por 125. Saibam que quando você está no modo Bluetooth, a velocidade de conversa é aproximadamente em entre 20 a 30 milissegundos. Então essa sensação de atraso é um pouquinho maior, tá? Por isso que eu acho que vale a pena usar só via dongle, né, para você ter mais resultado. Mas bom, basicamente é isso. Então por isso que eu recomendo você sempre usar no via USB se você pode, e Bluetooth caso você tá aí no celular, não tem como você conectar, não tem jeito, mas já vai ser melhor do que não ter. Então é muito bom você ter esse recurso aqui de 3 Bluetooths. E o que é engraçado ele vem com 2 dongles, né, para 2 computadores, mas se você tem outros dongles
dele, tipo, até 6 dongles ele reconhece. Então, pra mim é um absurdo. Imagina você ter essa versão de Switch Function aqui com até 6 computadores. É uma maluquice. Mas ele é capaz de fazer e é bem bacana a gente saber disso. E agora é a hora da verdade. Por que eu falo que esse mouse ele é ótimo para multitarefa, você mexer no seu computador e tudo mais, e não para games? Porque simplesmente o sensor dele ele é ótimo para quando você tá trabalhando aqui encostado. A partir do momento que você vai fazer aquela famosa remada, por exemplo, sei lá, num jogo de tiro que você precisa levantar o mouse e voltar assim, ó, ele trava o sensor, ele não identifica que você tá fazendo um movimento para dar uma volta e ele agarra a tua mira. Então eu vou abrir aqui um jogo pra gente testar na prática e vocês verem e entenderem aqui como é que isso funciona. Então, por causa disso, não é uma boa escolha, porque quando você tá jogando, você tira o mouse várias vezes do mousepad, né? Você desencosta. Aqui, assim, não dá pra perceber, mas em gameplay, quando você tá querendo alguma coisa mais agitada, isso faz diferença e agarra, então não acaba sendo uma boa pedida, viu? O mouse, ele não dá conta do recado nesse sentido. Então, eu acredito que pra quem for querer jogar, vai se frustrar muito. Esse é um mouse que é um perfil mais pra quem quer trabalhar, ter alguma coisa multitarefa. Então, vamos lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá funcionando até que bem, né? Ó, tá vendo, ó? Então ele dá essa agarrada, tá vendo? Ele não identifica que eu tô pousando o mouse e indo pro lado. Se eu mexo muito rápido, ele agarra. Então, isso aqui, cara, não sei se é alguma coisa de configuração. Se você tem esse mouse e você usa pra jogar, avisa aí. Como eu tô com uma DPI um pouquinho mais alta aqui, ó, ele tá um pouco mais sensível. É um pouco mais difícil de fazer microajustes de mira. Mas, assim, eu consigo jogar. Não daquele jeito, assim, o melhor que eu posso, né? Eu sei que se eu usar outro mouse eu vou ser bem melhor. Mas dá pra jogar aqui, ó. Eu tenho que me acostumar com essa DPI, ó. Então, tem situações assim, ó, tirando reto, beleza. Eu tenho uma precisão aqui, mas, pô, se eu tô vindo, ó, se tem alguém nas minhas costas, ó, eu não consigo virar. Não consigo remar com esse mouse. Então eu tenho que, por exemplo, fazer assim, ó. E mesmo assim ele trava, ó. Tá vendo? Então definitivamente ele não é bom pra você jogar. Ó, eu tenho aqui, eu posso colocar minhas habilidades eu geralmente ponho algumas habilidades aqui, né? Só que como eu fiz o macro Ctrl+C e Ctrl+V, eu não tô com perfil pra jogar aqui, ó. Então, isso é o que é bem ruim, né? Eu não consigo, por exemplo, ter precisão. E eu vou te mostrar como isso atrapalha na prática, que aqui nesse modo no The Range não dá pra entender muito bem. Mas vamos puxar um mata-mata e vocês vão ver aqui que é praticamente muito ruim de jogar, muito difícil. Você mais sofre do que se diverte. Não que jogar Valorant seja outra coisa, mas vocês vão entender o que eu tô falando. Então beleza, ó. Começou aqui, então... é muito alta essa DPI que eu costumo jogar. Olha só como é ruim de virar. Então se você tá vindo aqui em linha reta, tudo bem, ó. Você até consegue fazer alguma coisinha ou outra, mas na prática é muito ruim pra você, por exemplo, ó, tô vindo aqui, quero marcar outro lado. Aí, não consigo acertar microajuste nem ferrando aqui. Ó, não consigo virar, que agonia. Muito difícil jogar assim, guys, eu não consigo nem falar direito. Mas então, vocês estão vendo, né? Numa prática, tipo, num cenário real aqui de gameplay, é muito difícil. Oh, meu Deus do céu. Eu já não consigo virar, ó. Então toda hora eu levanto o mouse um pouco pra fazer um microajuste. E acontece isso de... Meu Deus do céu. E acontece isso da mira pular, da mira travar, ó. Coisas que eram pra ser mais simples. Vou mudar a minha DPI aqui, ó. Deixar ela um pouquinho mais lenta. Pra ver se ajuda. Não, agora ela tá muito pesada.
Pode confiar nos meus robôs. Eles só Aqui, ó. mudaram uma vezinha. E quer saber? Lutem. Ela nem vai sentir falta daquele dedo. Espiadinha rápida. Então, ó, eu já sinto que melhorou um pouco pra mim, ó. Já dá uma melhorada aqui nessa questão Acabei com a visão deles. de virar um pouco mais rápido, mas eu não tô tentando não tirar o mouse da mesa. Se eu tiro pouca coisa, ele já trava. Ó, Acabei com a visão deles. ó isso. Ah, já voltou outro cara aqui. Desativado. Ah, muito difícil. Abrindo pra cá. Dominando. Ó, não consigo. Olha isso, cara. Isso é injogável, cara. Isso aqui fica injogável. E foi por isso que eu achei que esse mouse não é bom pra quem for jogar, principalmente, sei lá, um FPS da vida, assim. Sente eliminada. Confesso que não sei, jogando um MOBA, um LoL, como eu não jogo, eu não sei dizer se isso atrapalharia, mas pra mim, um mouse que você tá pagando 200 e pouco reais pra você puxar um jogo, cara, não tem como. É impossível. Isso aqui é muito ruim e que pinadeira feia. Não tem jeito, ó. Aqui tudo bem, ó. Até consigo ir marcando, ó, posicionando a mira onde eu quero. Mas o problema é quando precisa fazer algum microajuste Na cabeça. e precisa virar rápido. Que aí precisa dar uma remadinha, ó. Nossa, mais um aqui, velho. Desceu aqui. Ó, não consigo virar. E é isso, guys. É por isso que eu acho que não dá pra jogar. Porque isso aqui é muito ruim, ó. Você não conseguir remar é péssimo. Então, tipo, cara, principalmente jogo de tiro, pra mim não dá. Mas isso não significa que ele é um mau mouse. Porque assim, pra mim a graça dele tá em você trabalhar, fazer planilha, edição de vídeo. Pô, tudo isso, o mouse ele é muito bom, ele é muito confortável. O formato dele é ergonômico, ele tem uma pegada muito boa. Tanto se você for usar Palm quanto Claw. Eu pego mais Claw aqui, como vocês podem ver. Então não tem muito o que falar. A experiência é basicamente essa. Se você configurou ele de alguma maneira diferente, alguma aceleração, alguma DPI que vai funcionar melhor e ele vai cobrir tudo sem ele dar essas pausas no pulo aqui. Olha o cara que não dá um drop no mata-mata, cara. Que isso. É isso basicamente, então é por isso que eu digo que não é um bom mouse para jogar, beleza? Então eu acho que a gente acabou cobrindo tudo aqui que eu precisava falar dele, pelo menos no Windows. Então bora pro Mac. E rapaziada, usuários de Mac, a gente não se esqueceu de você. Então, por mais que você possa configurar ele no Windows e como ele tem memória, ele vai armazenar o que você usou no software da Rapu, infelizmente não tem o software pro Mac. Só que tem um jeito da gente dar uma contornada nisso. E eu vou mostrar aqui uma opção. Ela não é 100% gratuita, mas já vai te ajudar bastante e você pode fazer alguns testes. Então, vamos lá. Eu vou mostrar essa ferramenta que serve para outros mouse também e não só pro Rapu, caso você não tenha o Windows para configurar, beleza? Então é isso. Depois que você instalar a aplicação, ele vai aparecer aqui esse menuzinho. Você vai habilitar, vai dar permissão aí no seu computador. Você pode marcar para ele marcar aqui, ó, mostrar na sua menu bar. Pode tirar isso, ele vai continuar rodando se você estiver fechando e tal. E o que interessa pra gente é essa aba de botão aqui, ó. Tá vendo onde tem o mais? Esse mais aqui, ó, é o espaço clicável. Então o que significa aqui, ó? Por padrão do mouse, se você aperta aqui esse botão, que seria o botão 4, ele é o voltar, ó. Então, tá vendo, ó? Ele até tá como forward. Você pode colocar aqui algumas coisas que já são pré-setadas, ou você pode, por exemplo, vir aqui em Keyboard Shortcut. Então você vai fazer um macro para essa ação. E o que eu quero fazer aqui? Vou apertar o meu Command C.
Beleza, então fiz aqui o meu Command C. E no meu botão 3, que é pra frente, pra você avançar em guia, tudo mais, ó. Cliquei aqui no mais, ele identificou, tá como forward também. Então ele não conseguiu identificar vindo do Windows pro Mac também assim os comandos que estavam programados. Mas não tem problema, a gente tá com esse programa para corrigir isso. Então vou fazer aqui Command V. Então o que que eu fiz aqui? Eu mapeei esses dois botões de acordo com o Command C e Command V para copiar e colar. Lembra que ele tem aqui um botão embaixo também? Dá pra gente programar ele, eu acho. Vamos testar? Vamos testar junto. Não, ele não reconheceu. Então esse botão aqui você não consegue. Porém, se eu vir aqui em cima, ele mudou a DPI, ó. Como o meu tá configurado para DPI, ele mudou a DPI. Então, pronto. Voltei a DPI aqui. Deixa eu subir mais uma DPI. Aí, pronto. Agora ele voltou ao normal aqui. Mas o botão de baixo conseguiu guardar a memória do que a gente colocou no Windows. Então, isso aqui é ótimo. Já um ponto super positivo. Beleza? E o botão de DPI, que é aqui em cima, ele não tá para DPI, ó. Tá vendo que ele não muda a DPI do meu mouse e nem fica piscando, ó. Ele não pisca o LED. Então, o que isso significa? Que se eu vir aqui em cima, ele vai dar o Alt Enter. Como no Mac isso não significa nada, ele não vai abrir aqui as páginas de propriedade. Mas eu posso fazer o macro, então, do botão de cima armazenado. Com esse programa, ele resolve só esses botões laterais. E com isso aqui, a gente já pode testar os nossos comandos aqui, ó. Eu criei uma pasta 1 e uma pasta 2. Então, ó, vou copiar o arquivo aqui no botão, exatamente no botão que a gente colocou o macro, ó. Apertei para copiar. Vou aqui na pasta 2, vou apertar o outro botão do macro, colou. Então você viu como foi bem simples? Poxa, isso aqui já dá um adianto muito bom. E isso aqui você pode, por exemplo, fazer perfis e colocar, por exemplo, para programas específicos, bem parecido com o programa lá do Mouse Control do Windows. E na minha percepção ele é um pouquinho melhor do que esse aqui, mas já quebra um galho, tá? Então eu vou fechar aqui e vou abrir o Pro Tools pra gente fazer um teste. Bom, aqui era o vídeo do reparo do AKG. Eu vou fazer aqui uns cortes, tal, vou arrastar um pouco pro lado. E aqui o scroll, ó, ele identifica muito bem. Então eu posso, por exemplo, vir pro lado aqui, ó, e ele vem pro lado no meu programa. O outro scroll não tem nada para scrollar, né? Porque não tenho mais canais aqui. Mas muito bom aqui esse fato desse scroll funcionar. Então eu posso, por exemplo, pegar, arrastar, fazer seleção com ele, ó. E ele é bem, mano, ele é bem sensível assim, mas ao mesmo tempo que ele é sensível, ele tem precisão, entendeu? Tipo, você consegue fazer ajustes. Você não consegue, por exemplo, clicar e arrastar pra cá, mas você consegue, por exemplo, selecionar, consegue, por exemplo, ir pro lado. Então isso aqui ajuda muito na produtividade. Imagina que eu tô num zoom aqui, ó, que eu tô editando sílaba por sílaba aqui nessa questão de edição. Pô, tô editando aqui, tô passando essa fala pra cá. Quero ir pra frente, avancei. Quero ir pra trás, beleza. Então, assim, é muito legal isso aqui e eu queria ter descoberto isso antes, quando eu trabalhava mais com áudio. Porque, cara, pra produtividade e edição tá muito maneiro. E isso aqui, rapaziada, eu tô abrindo o Pro Tools, mas ele segue a lógica para todos os programas de edição. Então você pode fazer isso aqui também para o Premiere. Eu testei editando o vídeo no Premiere ontem e ele funcionou também muito bem essa questão do scroll. Então, cara, para planilha, programa, software, web, lista, qualquer coisa que você precisa, esse scroll lateral ele vai funcionar. Muito legal, muito macio. E como vocês viram, cara, olha isso aqui, ó. Eu tenho que dar uma apertada bem forte para ver um barulho, ó. Esse aqui é um Iron Claw que eu tenho. E vamos ver, ó. Ó, com a mesma força. Então, assim, muito silencioso. Outro ponto positivo. Tudo bem que o Iron Claw é outra pegada. Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar sobre ele. Eu nunca pensei em fazer vídeo sobre mouse antes, mas agora que o Iron Claw chegou no Brasil wireless, eu acho que compensa fazer, porque talvez tenha alguma alma aí perdida, querendo saber se ele presta ou não. Então, em breve, vou fazer um unboxing review aí de um Iron Claw usado. Mas é isso, pessoal. Para o Mac é isso. E lembra que eu falei para vocês que nem tudo são flores, porque o programa ele não é 100% gratuito. Ele tá aqui numa versão de teste. Você pode fazer aqui outros, ó, nos drags também, outros cliques.
Você pode restaurar, você tem algumas opções, ó. Fazer aqui, travar o mouse para ponteiro. Na questão de scrolling, você pode botar aqui o reverso, né? Se você para subir e descer, trackpad simulation, speed, precisão, e aqui são as modificações de keyboard, caso você queira. Então você pode trocar, vai saber se você quer trocar o Ctrl com o Command no seu teclado, você pode mandar bala nisso aqui também. E quando você vem na aba sobre, você vê aqui o precinho, $3. Então assim, você tem 30 dias para usar, configurar. E caso você curtir o teste, compra aí, $3 é baratinho. Então assim, compensa um software desse, na minha opinião. Não comprei ainda, mas eu vou comprar. $3 tá dentro do orçamento. E eu uso bastante, tem outros mouses também que tem outros botões e nem sempre funciona. E é também o caso, por exemplo, do meu Corsair. Esse aqui, eu tenho ele, mas para Mac não funciona nada. Então eu tenho 10 botões e não consigo aproveitar para nada, porque o Mac não funciona essas questões do macro. Então com esse programa já resolve pelo menos isso. Bom, sobre o Mac é isso que eu tenho para falar.